Olá pessoal, espero que todos estejam bem. João Pedro aqui, mais uma vez dando aula aqui na plataforma da Stack. E eu vou iniciar com vocês um assunto que eu estava muito interessado ultimamente, estudando bastante, e por que não gravar um vídeo. Basicamente o que eu vou ensinar aqui a vocês são Word Embeddings, eu vou explicar o que são Embeddings, eu vou explicar como importar o modelo do TensorFlow do Embeddings e como fazer tratamento de texto em cima desses textos. Tudo isso em cima de um dataset de fake news, né? Porque fake news ultimamente, quando a gente entrou nessa pandemia, nesse período político, a gente vem sendo muito bombardeado com informação na internet de fake news e a gente quer usar modelos de TensorFlow para prever se essas notícias são falsas ou verdadeiras. Então, se quiser aprender mais sobre isso, vamos lá comigo. Primeiro a gente vai importar aqui o TensorFlow aqui no Colab, importar todas essas bibliotecas que eu vou explicando com calma, cada uma que a gente vai usar na medida do processo. E a gente vai aqui fazer o nosso stop word, né? O que são stop words? Stop words são palavras que eles quebram as frases. Por exemplo, i, de, isso. Então a gente vai pegar essas palavras, vai importar e vai transformar numa lista e vai passar os stop words em inglês. Certo? Aqui a gente vai encontrar o dataset de fake news, que são notícias que foram armazenadas pela universidade, e de notícias de texto, de sites, de televisão, e está tudo aqui, e ela é separada em 3 colunas, o título do artigo, o texto e o tipo. Então eles são separados em 2 datasets, um fake e um true, e a gente vai importar eles agora. Então vamos dar uma olhada aqui neles. Então a gente vê aqui, ó, title, Donald Trump sends, o texto e qual é o subject dele, qual é a categoria, news, e a gente vê aqui Politic News. Então aqui são notícias verdadeiras e notícias falsas e a data também. Vem aqui que a maioria do ano 2017, né? Já podemos ver isso. Então vamos ver aqui a porcentagem. A gente tem aqui 21 mil notícias falsas e 23 mil notícias falsas. A gente já vê de cara que a gente não tem um dataset desbalanceado. Então a gente não precisa fazer nenhum tratamento em relação a isso. Ótimo. Então vamos começar aqui fazendo uma análise exploratória, né? A gente precisa identificar quais notícias são falsas e quais notícias são verdadeiras, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai atribuir um 1 às fake news e vai atribuir um 0 às notícias verdadeiras, né? A gente vai criar a coluna label. Então a gente vai pegar esses 2 datasets, que a gente precisa de um dataset só. A gente vai dar um concat nos dois, usando o pd.concat, daí true fake, e a gente vai dar um sample que é só para misturar as colunas. Por isso que a gente passa a fração igual a 1, que é 100% do dataset. Se a gente der um news aqui agora, chamamos de news esse dataset, a gente vai ver aqui que tem exatamente o dataset no formato que nós queremos. O título, o texto, o subject e o label aqui atrás. Então a gente vamos ver se tem algum valor nulo usando o MSONO. Eu gosto que é uma maneira visual de você ver se tem os valores nulos. E a gente vê que está tudo correto. Não tem nenhum valor nulo, a gente vê que o número máximo de palavras é quase 45 mil e todos aqui preenchem isso muito bem. Então se a gente continuar aqui, ó, aí vamos dropar a data, que a gente não vai precisar delas. E o que é que eu quero agora? Eu quero criar uma classificação de fake news. Mas eu tenho aqui título, texto e o subject. Pô, vamos concatenar tudo? Vamos transformar isso tudo num texto só, para ficar mais legal? Então a gente vem aqui, ó, dá um all list, words, for words in news, title, text e subject. A gente vai criar uma frase só com isso e vai passar para o nosso dataset. Tanto que se a gente olhar aqui mais uma vez, a gente vê que a coluna foi criada, breaking, go pay, blá, a exata forma que está aqui. Tem um texto todo. Então vamos ver agora como a gente ficou. A gente tem variáveis do tipo teste, o label inteiro e o all teste. E aqui tudo correto. O teste 38 mil, all 44 mil. Então aqui a gente vê nossos valores únicos por palavras, quais são as colunas e o tipo delas. Seguindo aqui a gente pode ver que a gente tem uma amostra de 21 mil e 23 mil, como eu tinha dito antes. A gente tem uma proporção de 48,52, então é um dataset desbalanceado. E agora a gente vai começar a tratar esse texto. Por que a gente vai tratar esse texto? Quando a gente trabalha com imagem ele já vem pronto com números. Então a gente não precisa fazer tratamento, a gente precisa fazer só alguns cálculos e passar a matriz correta para o TensorFlow, mas com notícia, com texto a gente não tem isso. Então o que a gente tem que fazer, a gente vai tratar esse texto, que eu vou explicar mais à frente o porquê, a gente vai tratar dessa forma, e daí a gente vai seguir aqui. Então a gente vai primeiro importar o Portage Streamer, que o que o Portage Streamer faz? Basicamente, você vai receber uma palavra no plural, ou uma palavra que ela tem um nome composto,
ou algo do tipo, ele vai transformar isso para a palavra raiz, a palavra base. Por exemplo, se eu tenho uma palavra no plural, tipo músicas, ele vai transformar em música, ou music, até por então. E eu vou explicar já já o porquê isso vai interessante para nós. Vamos criar uma cópia aqui do nosso dataset, vamos dar um def head, e a gente vai agora primeiro quebrar essas palavras. Dar um split em all, quebrando em várias palavras diferentes. Como é que isso vai ficar? Aqui, ó, breaking, GOP, Sherman, ele quebrou em listas, que é assim que a gente vai trabalhar. Então a gente vai pegar aqui um unsteam dataset, que eu vou fazer o quê? Esse resub, a biblioteca de regex, o que é que ela faz? Ela vai pegar, isso aqui quer dizer o quê? Ela vai pegar todas as palavras aqui dentro que não começam entre letras. Se não começou numa letra, ó, de A a Z maiúsculo e A a Z minúsculo, ele vai transformar em um espaço vazio. Então o que seria isso? Se a gente chegar aqui, ó, por exemplo, vamos procurar aqui no texto, aqui, a gente aqui, São Francisco, começou com parêntese, ele vai tirar essa palavra. Chegou aqui, ó, tem um tracinho, ele vai tirar esse traço. Aí se a gente vem aqui, ó, US, México, traço, ele vai tirar esse traço e deixar US e México, entende? Então ele vai pegar essa palavra e vai quebrar para que a gente não tenha mais esses textos indesejados dentro do nosso dataset. Então, depois que essa célula foi executada, a gente vai dar aqui um def head de novo para olhar como é que tá, e a gente vê que ele transformou tudo para minúsculo e ele retirou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui Helters. Helters era para estar aparecendo aqui, ele não tá. Se a gente vem aqui, Twisted, Reason, era para estar aparecendo aqui, ó, um S traço México, não está aparecendo. E agora a gente vai aplicar o steamer, o Porter Steamer, né? Para pegar uma função lambda, que essa função lambda ela faz, ele vai a palavra steamer por cada palavra dentro dessa lista que não estão nas nossas stop words, né? Então se a palavra não tiver na stop word, ele vai dar um steam nela. Então aqui a gente executou, não se preocupe com a demora, essa parte demora mesmo, a gente está passando muito texto para o steamer, para ele olhar. Então vamos ver como é que ficou. Então aqui a gente já pode ver, vamos ver se a gente candidates, candidate. Ele pega a palavra e dá uma espremida nela, como a gente já tinha explicado anteriormente. Então vamos seguindo aqui, os steam stop words, a gente vai agora retirar as stop words. Né? Antes eu peguei o steam nas palavras que não estão nos stop words, que é justamente para não ter o risco dele mexer em algum stop word, e a gente vai passar agora as palavras que estão nos stop words e a gente vai retirar todas elas, para não confundir também o nosso modelo depois, que eu vou explicar, quando chegar na parte eu vou explicar tudo direitinho. Então aqui a gente retirou nossas stop words, a gente criou os steam stop words e agora a gente vai criar nossas features. Nossas features vão ser basicamente, vocês notam que a gente gerou palavras dentro de listas em cada linha. E a gente quer voltar para a frase. Então o que a gente vai fazer isso aqui, a gente vai simplesmente aplicar um apply, lambda, onde tiver um espaço ele vai dar um join nas palavras. Aí agora a gente criou várias colunas, a gente não quer nenhuma delas, a gente só precisa do features e do label. Então a gente vai criar um novo data frame, dfprod com features e label, vamos dar um head agora nele. Então agora, ó, vê a diferença. A gente chegar aqui, ó, wow, um texto todo maiúsculo, com pontuações, essas coisas, ele retirou tudo, deixou em minúsculo e pegou as palavras de volta para o steam delas, para a base. Então se a gente der um shape, vamos conferir que está tudo o resto, está tudo correto, 44 mil palavras. Então se a gente continuar, agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso NLP, né? Então eu tinha dito a vocês que a gente ia trabalhar com TensorFlow e embeddings, eu vou já chegar no que são embeddings, mas como é que a gente faz um modelo de machine learning entender palavras? Entender imagem é fácil porque imagens são pixels, são números, então você consegue converter aquilo, mas e palavras? O que é que a gente faz? Como é que a gente vetoriza palavras? Poxa, eu posso tranquilamente colocar para cada letra da palavra, eu posso associar um número a ela. Existe essa codificação? Existe. Mas aí você vai ter um problema de palavras, por exemplo, palavra listing, você dá uma codificação para cada uma delas, que é o modelo ASCII, e a gente chega com palavras como silent, que tem significados diferentes, mas o mesmo vetor, só que em ordens trocadas. Então, para a gente não vai servir no momento. Então, e se a gente agora der um valor a cada palavra? Não interessa qual seja esse valor, a gente vai dar um valor à palavra e essa palavra vai ter esse valor. Por exemplo, I love my dog. Dog vai ter o valor 4.
Não interessa onde ele aparecer de novo no texto. Se for dog, vai ter o valor 4. Não interessa, podia ser 40, podia ser 50, o 4 aqui não tem nenhum valor específico. É só a variável que a gente está dando a palavra dog e ele vai seguir com ela dessa forma. E a gente quer com isso o quê? Que eu tenha a palavra I love my cat. E então a gente vê que ele segue o 0, 1 e o 2 nas palavras I love my. E cat muda, ele tem agora o valor 5. Então o que a gente quer chegar com isso é palavras que tenham vetores e a gente vai querer entender que esses vetores se entendam. E é exatamente aí que o embedding vai entrar. Então a gente vai aplicar. E como a gente faz isso? A gente vai usar o método tokenizer. Então primeiro a gente vai aqui. A gente vai separar nossos dados em train test e validação. Vai dar um train head aqui, só para dar uma olhada, tudo certinho. E a gente vai importar agora do TensorFlow o tokenizer. O tokenizer vai fazer exatamente isso que eu estava explicando agora. Vai pegar as palavras e vai associar um número a cada uma delas. Só que tem um leve problema. A gente tem que entender que o nosso vocabulário é extremamente extenso. Então, quando a gente está trabalhando com palavras com muito texto, que é o nosso caso agora, não tem como ter noção de quantas palavras tem. Palavras únicas. Então a gente vai ter que supor esse método. A gente vai ter que supor quantas palavras únicas tem. E aqui é o vocab size. Tamanho 10.000. Fica aí para exercício para vocês, aumentar, diminuir e ver como é que o modelo vai responder a isso. E a gente vai importar o pad sequence também, que eu vou explicar já já. Então, como é que a gente usa o tokenizer? A gente passa o tokenizer, cria a variável, passa a variável que a gente importou, o tokenizer, a biblioteca, o número de words, que é o vocab size, e o OV toque. O que é isso? Como eu tinha dito, pode ter, eu botei 10.000 palavras únicas, mas se tiver 11.000? Se tiver 11.000, vão ter 1.000 palavras que ele não vai conseguir reconhecer. Então isso pode ser um problema. Por exemplo, a gente tem aqui I love my cat, I love my dog. Vamos dizer que eu boto para 4 o número o nosso vocab size. Vamos dizer que eu boto para 4 aqui nesse exemplo. E eu chego a uma palavra, sei lá, eu quero testar a palavra ornitorrinco, como é que ele vai classificar? Poxa, ele só vai ter I love my dog, I love my cat. Aí quando eu for classificar para o ornitorrinco, ele vai ter I love my, ele não vai reconhecer direito. Então a gente tem que ter cuidado com isso, e o jeito que a gente toma cuidado com isso é importando esse método aqui, esse hiperparâmetro OV. Isso vai querer dizer o quê? Toda vez que tiver uma palavra desconhecida, ele vai dar um valor constante a ela. Não é o essencial, mas isso vai ajudar bastante a gente não perder informação no vetor. Então, a gente... Aqui, é exatamente assim que o tokenizer funciona. Ele vai pegar um texto, the cat sat on the mat, o gato deita no tapete, vai quebrar esse texto em nas suas diferentes palavras e vai dar um valor a cada uma delas. E aqui a gente passa aqui por tokenizer, dá um fit. A gente vai dar um fit, vamos rodar aqui. A gente vai dar um fit no train features, que é o nosso texto, e ele vai fazer exatamente isso, vai quebrar as palavras e vai dar um valor, vai criar um dicionário onde vai ter a palavra e o valor associado a ela. Então, voltando, a gente tem aqui o word index, o tokenize.wordindex, que é a nossa criação do nosso dicionário. Então, se a gente der um print aqui, a gente vai ver, ó, Germany, ele deu o valor 909, Obamacar, que eu não sei o que é, ele deu o valor 910. Deu para entender, né? Ele vai criar um dicionário onde ele vai pegar uma palavra do nosso texto e vai associar ela a uma palavra. Então o próximo passo agora é criar uma sequência de vetores com isso. A gente quebrou as nossas palavras em dicionários e agora a gente quer fazer agora um vetor com esses valores. Então, exemplo aqui, a gente tem a palavra I love my cat. Eu quero agora, em vez de ter I love my cat, eu quero ter um vetor 0, 2, 3, 5 representando essa palavra, que é o que a gente vai fazer com pad sequences. Então a gente chega aqui, train sequence, tokenizing test to sequences, e a gente vai passar agora as features que a gente treinou. Perdão, eu falei que era com pad sequence, mas ainda não chegou nesse momento, a gente só vai passar elas para uma sequência de vetores. Pad sequence significa outra coisa, perdão. Então a gente criou nossa sequência de vetores, e vamos dar uma olhada aqui. Exatamente como tinha explicado, my 1, love 2, dog 3 e 4, ele vai criar um vetor, 4, 2, 1, 3. Então é exatamente isso aqui, a gente tem um vetor, e notem que é um vetor enorme, eu estou descendo aqui, ó, não chegou no final do vetor. Então é um vetor enorme para cada palavra, porque a gente tem textos de notícias, né? Então é bastante coisa. E agora aqui entra o pad sequences, né? Que eu tinha falado. Então, o que significa o padding? Quando a gente nota que nem todas as notícias vão ter o mesmo tamanho. Umas vão ter
30 palavras, outra 40 palavras, independente. Mas para a gente passar por TensorFlow, todas têm que ter o mesmo tamanho. A gente tem que passar uma matriz por TensorFlow. A gente não pode chegar e mandar uma palavra com 30, outra com 20, vai ficar confuso. Então o pad sequences, ele entra justamente para, vamos dizer que eu tenho uma palavra com 5 e a outra com 10, ele vai preencher essa de 5 com 0 até ela ter o mesmo tamanho da maior. Então vamos olhar aqui o exemplo. A gente tem 4 palavras aqui, 3 com 4 palavras, ou a gente tem 4 frases aqui, 3 dessas frases tem 4 palavras e uma tem 7. Ele vai preencher com 3 zeros no início. Se é no início ou no fim, quem escolhe é a gente, e é um método que a gente passa. Aí a gente vai ter aqui algum vetor, se é antes ou depois, como eu disse, quem vai escolher somos nós. E a gente vai fazer isso usando o método post, que eu vou escolher, que ele preenche com zeros depois da palavra. Então, por exemplo, a gente vai ter a palavra aqui, 5, 3, 4, ele vai preencher mais 3 zeros, e ele não vai alterar a maior palavra, porque a maior ela não precisa ser preenchida. Só que é o seguinte, vão ter palavras muito grandes. E isso pode ser custoso para o nosso modelo TensorFlow. Então, do mesmo jeito que a gente faz o padding, que é preencher com zeros antes ou depois, a gente pode escolher um máximo número de uma palavra para cortar. Por exemplo, vamos dizer, eu não estou afim de preencher até 7 palavras. Mas eu estou afim de preencher até 5. Então o que ele vai fazer? A gente vai escolher se essas palavras são retiradas no começo ou no fim. Então aqui ele faria 8, 6, 9, 4, 2 e cortaria a palavra. Ele não preencheria com 10 e 11. Então a gente vai fazer isso usando o maxlen, né? E a gente vai mostrar agora como a gente vai escolher esse maxlen. Então a gente vai fazer o pad sequences agora, que é justamente deixar nesse formato aqui. E a gente agora vai fazer um maxlen igual, a gente vai pegar uma palavra, a primeira, e vai pegar o tamanho dela e vai escolher ela arbitrariamente para ser o nosso maxlen. Deu 5.132. Nota o tamanho dos nossos vetores. No primeiro vetor ele tinha 5.000 entradas. Então isso aí pode ser facilmente um vetor pequeno, um vetor grande, a gente não sabe. Brinque com esse número de maxlen também, é um hiperparâmetro para vocês escolherem. O que a gente vai fazer aqui agora é passar o nosso modelo de validação, como a gente fez com o treino, para o tokenizer e para o pad sequences. E a gente agora vai transformar o nosso xstring e xval em vetores para fornecer para o nosso modelo no TensorFlow. E agora a gente chegou no ouro da questão, né? Word Embeddings. O que é o Word Embeddings? A gente criou vetores de texto. Beleza. Eu sei que a palavra, por exemplo, TensorFlow pode ser substituída por 9. Mas como é que eu dou significado a essa palavra? Como é que eu dou significado a esse número? Então a gente vai fazer isso usando o Word Embeddings. O Word Embeddings, basicamente, ele tenta colocar essa palavra, ou essa informação, dentro de um espaço vetorial. De que forma? Vamos dizer que eu tenho a palavra I love my cat, ou I love my. Ele vai tentar pegar isso e transformar num vetor de 3 dimensões. Então ele vai tentar dar um número para isso. De que forma? De que forma que isso tem contexto? Por exemplo, se eu pego eu ri de tal piada, ou a piada dele não me fez rir. Ele nota que a palavra piada e rir estão associadas. Né? É isso que eu quero que o Words Embed faça. Eu quero que ele entregue contexto para as minhas palavras. Por exemplo, hambúrguer, cheeseburger. Eu quero que essas duas palavras estejam perto do meu espaço vetorial, mas, por exemplo, eu quero que elas estejam longe de Ferrari. Então, e ela tem que entender subtração de vetores. De que forma? Se eu pegar a palavra man, e subtrair da palavra woman, e somar a palavra queen, eu quero que esteja mais ou menos próximo da palavra king, que é rei. Então, se eu pegar homem, tirar mulher e somar rainha, eu quero que isso mais ou menos esteja próximo da palavra rei. Então, pessoal, espero que tenha ficado entendido. A gente vai começar aqui a nossa rede neural. Esse pequeno corte foi porque eu tive um probleminha aqui com a ativação aqui do TensorFlow e com a câmera, mas vamos seguir aqui. Então, eu vou passar aqui meu Embedded Dim, que isso aqui vai ser a nossa dimensão do nosso embedding. O que eu quero dizer com isso? Eu expliquei aqui em cima o que são embeddings e que eles estão tentando representar palavras e contexto através de um vetor numérico. Então, essa dimensão de embeddings vai ser justamente o tamanho do nosso vetor numérico. Então, eu quero que ele pegue as palavras e me retorne nisso num vetor de tamanho de 16 dimensões. Esse tamanho eu que escolhi, você pode brincar com isso. E a gente vai ver aqui embaixo, mais um tempinho, como a gente pode tentar mexer para que tenha a solução ótima, né? Então, a gente vai instanciar aqui o nosso modelo do Keras, o modelo sequential do TensorFlow. E o que muda para trabalhar com embeddings é justamente essa camada aqui.
é a lei embedding, né? Onde a gente vai passar o nosso vocab size, que a gente instanciou como 10.000, a gente vai passar a nossa dimensão de embeddings, que a gente instanciou aqui como 16, e a gente vai passar o nosso max len, que foi de 5.132, né? Então a gente vai passar outra camada de Global Average Polling. Eu não vou entrar nos detalhes dessa rede neural, fica aí para cargo do leitor pesquisar. E a gente vai passar uma camada densa de tamanho 24 e outra camada densa de tamanho 1, uma com ativação ReLU e outra com ativação sigmoidal. Então a gente vai passar o nosso compile, né, com a loja Binary Cross Entropy. O que isso quer dizer? Que eu tenho duas classes, 0 e 1. Isso. E a gente vai passar a nossa métrica, que é a acurácia. Pode não ser ideal, mas novamente eu vou deixar em cargo de vocês melhorar, trabalhar com isso. Então vamos dar o nosso compile. A gente vai ver aqui as épocas treinando. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou pedindo para o modelo dar um fint nas nossas variáveis de treino, passando verboso igual a 1, que significa? Isso significa que ele vai mostrar justamente essa página de carregação, né? Essa setinha indo para a direita. Se você passar igual a 0, você não vê nada. Se você passar igual a 2, ele não mostra esse carregamento, só mostra que está treinando. A gente vai passar 5 epochs, só para ir rápido. E vai passar o nosso conjunto de validação para ele validar aqui, né? A gente vai ter um loss, a acurácia do conjunto de treino, o loss do conjunto de validação e a acurácia do conjunto de validação. Pronto. E a gente pode ver aqui o seguinte, que a nossa acurácia está bastante alta. Isso é indício de que o modelo está indo bem, ou pode ser indício também que o modelo está em overfitting, certo? Mas a gente vai ver aqui embaixo como é que ele vai reagir no conjunto de teste, certo? Terminou de treinar. Vamos dar aqui, olhar como foi a evolução da nossa acurácia. E a gente vê que nossa acurácia para o conjunto aqui, ó, o conjunto de treino, foi subindo bastante rápido. E nossa acurácia no conjunto de validação também. E o nosso loss do mesmo jeito, decrescendo tanto no conjunto de treino quanto no conjunto de validação. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o nosso conjunto de treino e de validação, que é passar o tokenize no nosso conjunto de teste. E vai passar uma camada, e vai fazer esse código para que a gente consiga prever a nossa acurácia no conjunto de teste. Então a gente teve 99% de acurácia, né? Isso é excelente, mas lembrando que sempre há um risco de acontecer overfitting. Então eu quero mostrar algo para vocês aqui muito interessante que você pode fazer com os embeddings, que é um projeto do TensorFlow. Não vou entrar em detalhes nesse código, mas o vídeo, vou disponibilizar o código para vocês. Então vocês vão poder fazer o mesmo. Então executando aqui, a gente vai fazer um download de 2 arquivos. Esses 2 arquivos, .tsv, a gente vai importar para esse Embedding Projector, que eu vou mostrar agora. Vamos download, você primeiro download desse vex1. E aqui a gente vai download do meta1. Certo. E aqui a gente vê os nossos dados espalhados. A gente vai dar um spherize. E aqui a gente pode ver a nossa classificação. Olha como ficou bonito, pessoal. Aqui a gente tem aqui a gente tem palavras que ele classificou, acredito que como verdade. E aqui como ele classificou como fake news. É exatamente assim que nossa dimensão de embeddings funciona. Aqui a gente tem um PCA aplicado para 3 dimensões, para a gente poder visualizar. E a gente vê que como ele classifica. Então se a gente chegar aqui, sei lá, vamos procurar Trump. Aí ele posta palavras que estão ao redor da palavra Trump, certo? Então, fica aí para vocês brincarem. Aí como exercício, vocês podem alterar os parâmetros que a gente fez até agora, como o tamanho do nosso numWords, o tamanho do maxlen, o tamanho do embeddings. Fica aí a critério de vocês, plotem o gráfico da acurácia, veja como ele fica melhor, certo? Também vocês podem tentar usar outros métodos. Vocês têm como criar classificador de fake news com sklearn, usando TF-DF. O que é que o TF-DF faz? Basicamente ele pega quais são as palavras mais frequentes dentre as palavras que são fake news e dentre as palavras que são verdadeiras. É um modelo bem legal para se tratar de palavras. E você pode também tentar algo que eu estava pensando, como não existe nenhum dataset até então que eu procurei de fake news brasileiras,
que você pode pegar e passar um modelo de NLP que traduz esse texto em inglês para português e daí aplicar tudo que a gente fez aqui para palavras em português, aplicando os top words em português que tem. É só você passar a variável português e você vai baixar uns top words em português e você passa do mesmo jeito que a gente fez aqui, aplicando tudo para português e ver como é que ele classifica, se ele consegue classificar a notícia traduzida em português como fake news ou não. Então é isso aí, pessoal. Quer mais algum vídeo? Comenta, dá uma sugestão. Se gostou no vídeo, dá um like, bota o sininho aí para notificação dos próximos vídeos. Tamo junto e se inscreva no canal.